Oiê, hoje eu vim falar como a gente fez para trocar o nosso status de turista para o status de estudante aqui dentro dos Estados Unidos. Vou começar falando a diferença entre o status de estudante para o visto de estudante. O visto de estudante, você já vem do Brasil com ele, então você aplica no Brasil. Eu não sei muito bem como funciona a questão da burocracia. Eu sei que ele não é um visto fácil de tirar. Então você tem que comprovar várias coisas, assim como você tem que comprovar aqui também. Mas lá a chance de você ser negado é maior do que quando você já tá aqui dentro e faz a troca de status. A diferença é que a troca, quando você tá aqui dentro, você faz a troca de status do turista para estudante, você não pode sair do país, né? Teoricamente, você tem que se manter aqui até acabar o seu status ou até você quiser ir embora, se caso você quiser prorrogar o seu status, que tem como fazer isso também. Quando você já vem do Brasil com o visto de estudante, você tem o visto em mãos, então você pode sair nas suas férias, ir para outros países, voltar para o Brasil, visitar e voltar para cá. Então, essa é a maior diferença entre os dois. O status, né? Porque você não tem o visto em mãos, e o visto que você aplica no Brasil, que você tem o visto em mãos. A gente veio como turista e fizemos a troca de status para estudante. Eu vou falar agora um pouco como que tá sendo. Completei um mês agora estudando. Quanto tempo foi para chegar a nossa aprovação, né? Quanto tempo demorou essa burocracia toda? Quanto que a gente gastou mais ou menos nessa troca de status? E como foi feito? Agora eu tô fazendo um mês, né, na escola, estudando de fato, então eu consigo falar um pouco melhor como que funciona. Tudo aqui vai depender de região para região, eu sempre falo isso, mas aqui nos Estados Unidos as leis elas funcionam por estado. Então o meu estado, onde eu moro, eu tô fazendo desse jeito, a escola me pediu esses valores, tudo foi feito desse jeito por conta da minha região, da escola que eu escolhi estudar, né? Eu escolhi estudar inglês, então com o status de estudante ou visto de estudante você pode estudar outras coisas, não necessariamente inglês. Você pode fazer uma faculdade, estudar outras coisas aqui dentro do país, mas no meu caso eu optei por um inglês porque eu preciso muito. E então vamos lá. A gente fez a aplicação para troca de status com uma contadora de imigração, não foi com um advogado, você pode fazer com um advogado. Acredito que você consegue fazer sozinho, direto pelos sites, mas eu não sei como faz. Deve ter milhares de vídeos aqui no YouTube ensinando como fazer, mas como é uma coisa bem burocrática, a gente não quis arriscar, então a gente contratou um profissional para fazer isso pra gente. Eu optei pela contadora de imigração porque a contadora sai um pouco mais barato do que você contratar um honorário de um advogado. Mas os dois profissionais vão conseguir fazer isso para você. Então, o nosso processo ele demorou todo para sair, desde quando a gente aplicou até sair a aprovação, em torno de 6, 7 meses. Então, desde quando a gente iniciou o processo até sair, a gente ficou aí uns 7 meses aguardando o retorno. Eu já escutei gente que ficou 15 dias e chegou o retorno, já também como já escutei gente que ficou 2 anos esperando. Esse prazo que você fica esperando que você não tem aprovação ou não foi negado ainda, você tá legal dentro do país. Então, você pode ficar tranquilo, você só não pode sair de dentro do país. Isso, em hipótese alguma, nem quando você estiver estudando. Eu acho que tem alguns jeitos de você pedir permissão de viagem, mas não é 100% seguro. Falam que pode acontecer de chegar lá, eles puxarem o histórico na hora que você estiver entrando de volta, então não é recomendado você sair de dentro do país. As regras da escola e da imigração para você se manter dentro do status, no meu caso, eu tenho que cumprir 18 horas semanais estudando, eu não posso ter falta, eu não posso chegar atrasada, eu não posso ter notas ruins nem desempenho ruim dentro da escola. Então, senão eu posso perder o meu visto. Então, eu tenho que cumprir tudo certinho para não perder. No meu caso, eu escolhi estudar inglês, então tô fazendo numa escola de inglês. Também tem pessoas que escolhem fazer inglês, mas faz direto numa faculdade. Então, estuda inglês, só que dentro de uma faculdade e não dentro de uma escola particular de inglês. Nesse caso, a faculdade geralmente ela é um pouco mais rígida em questão de quantas horas você tem que cumprir, rígida em questão de notas, em questão de tudo, e geralmente é um pouco mais cara. Mas o desempenho, acredito eu, que seja um pouco melhor. Só que eu escolhi por conta de financeiro, né? A escola é um pouco mais barata, com isso a gente tem que
como que fala? Então, com isso, como a escola é um pouco mais barata do que a faculdade, a gente tem que, na hora que a gente vai provar que a gente tem dinheiro, né, pra fazer essa troca de status e tal, e pra se manter aqui estudando, o valor, acredito eu, que seja um pouco menor do que se você estivesse fazendo uma escola mais cara. Então, você tem que provar que você tem mais dinheiro pra poder você pagar aquela mensalidade, né? Faz todo sentido. No meu caso, o meu contrato, ele foi de 9 meses, você tem a opção de ser de 6, de 9 ou de 12. E aí, quando chegar perto de acabar o seu contrato, você pode pedir a renovação do seu contrato. Então, né, você pode prorrogar o seu tempo aqui, você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Eu me informei na minha escola e na minha escola, no meu caso, eu posso ficar estudando lá com visto de estudante durante 4 anos. E aí depois eu posso aplicar para uma faculdade, se eu quiser continuar com o status de estudante aqui dentro, posso aplicar para outro tipo de curso, outro tipo de coisa. Então, na minha escola, para mim sair assim, extremamente profissional no inglês, falando tudo, podendo trabalhar como tradutora, 4 anos. Eu posso ficar lá estudando. Depois, se eu quiser, eu posso mudar para uma faculdade de alguma coisa, fazer uma pós, algo do tipo. No nosso caso, a gente mora em Maryland, a gente tinha duas opções de escolas aqui. Tem uma que é a mais cara e outra que é mais barata. Eu escolhi pela mais barata, então a mais cara, a mensalidade dela era em torno de $750 mensais. E a que eu faço hoje, ela custa $530 mensais. E aí eu escolhi a mais barata. Para mim poder fazer toda a aplicação, primeiro que somos eu e o Felipe, então nós somos casados, o Felipe entrou como F2, que ele é meu dependente no status, ele não tem a necessidade de estudar, nem de cumprir nenhuma regra, ele pode ficar aqui no país, ele tá legal no país, com o mesmo visto que o meu, ele tem os mesmos, as mesmas regras e benefícios que as minhas, só que ele não precisa frequentar a escola. E aí, só que a gente tem que ser casado, e com isso a gente teve que pagar uma taxinha um pouco a mais por eu ter um dependente. Eu sei que marido entra como dependente, filhos também entram. Pai, mãe não entra, irmão também não entra como dependente. E você tem que ser casado no papel legalmente. A gente não era casado no Brasil, a gente casou aqui pra gente fazer tudo isso. E ele não precisa estudar, a gente não precisa pagar 2 escolas, não precisa pagar 2 processos, então isso é mais barato. Fazendo desse jeito, foi a opção que a gente escolheu. Então, o nosso contrato ele é de 9 meses, eu sei que de contrato para contrato os valores mudam, de quantos dependentes você tem os valores mudam, se você não tem dependente fica um pouco menor o valor, tanto para comprovação de valor que você tem em banco, quanto para todo o processo em questão que você está pagando ali, né, documentação e tudo mais. Vou falar como que foi o nosso processo, quanto que foi para um dependente, né, 2 pessoas, sendo um dependente, 9 meses de contrato, dentro do estado de Maryland, e nessa escola que a gente escolheu, que era mais barata aqui dentro da nossa região, para vocês terem mais ou menos uma base. O nosso processo, a minha escola, ela custa $530 por mês. Eu só comecei a pagar ela depois que chegou a aprovação aqui pra mim. Então, assim que eu comecei a estudar, eu comecei a pagar. Antes disso, os meses, a gente não precisou pagar nada. A comprovação, a gente teve que comprovar um extrato bancário de em torno de $26 mil em conta. Esse valor não precisa ser nos Estados Unidos, você pode provar esse valor no Brasil em reais. Então vai ser feita uma conversão ali da taxa do dólar, né, do momento, que na época do nosso deu em torno de R$30 mil na conta do Brasil, que a gente precisava comprovar, tirar um print do extrato bancário que a gente tinha aquele dinheiro, que é basicamente esse dinheiro que a gente tem para pagar a escola e se manter aqui. Se você não tiver esse dinheiro, você também tem a opção de pegar ou pedir para uma pessoa que tenha esse dinheiro ser o seu sponsor, que é o seu... que essa pessoa ela vai estar responsável de arcar com esses custos. Então, essa pessoa ela vai fazer uma carta, vai tirar print da conta bancária dela e vai mandar para a imigração junto com a sua documentação de que você tem uma pessoa que vai te bancar, né? Que seja seu pai, seu marido que tá no Brasil, ou um tio, ou um amigo que queira pegar essa responsabilidade. Dá para fazer também tranquilo. Então, a gente teve que provar isso dentro de outros documentos que a gente também tem que mandar. O processo todo, ele parece ser um pouco mais burocrático do que realmente é. Então, você vai fazendo por partes, você vai pagando uma documentação, aí depois você paga outra, e aí vai fazendo assim. A gente não teve que fazer tudo de uma vez. Então, eu também acho que isso vai depender do qual profissional você está fazendo ali o seu processo, né? De como ele trabalha com isso.
mas o nosso caso foi desse jeito. Então, pra gente que somos 2 pessoas, um contrato de 9 meses, o processo a gente gastou $2.000 para poder fazer toda a troca de status, incluindo documentação, tradução de documento, incluindo tudo. Tudo a gente gastou $2.000. E tirando, lógico, a primeira parcela, que a primeira parcela só começamos a pagar, né, depois do que chegou a aprovação, depois que eu comecei a estudar, enfim. Esse foi o valor para 2 pessoas. Quando a gente chegou aqui, muitas pessoas falaram pra gente que esse processo era um processo muito mais caro. A gente achou que a gente ia gastar, sei lá, num processo $10.000 para começar, sabe? Que a gente ia ficar muito preso e tal, mas na minha opinião, dentro das minhas condições, das nossas condições, de tudo, a gente achou que valia a pena pra gente, até porque eu queria, e eu preciso muito estudar inglês, tanto pra minha profissão isolada no Brasil, quanto pra profissão do Felipe, que a gente tem planos futuros pra expandir e tudo mais. O inglês ele é essencial, né? Então a gente já queria, esse já era o nosso plano inicial. Eu acho que é isso, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se você tiver mais alguma dúvida, quiser que eu grave parte 2 com alguma coisa mais específica, você pode me deixar os comentários aqui embaixo ou me mandar lá no direct do Instagram. Eu sempre abro caixinha de pergunta por lá. E não esquece de me seguir lá também, de se inscrever no canal, de dar o seu like, que ajuda. E até o próximo vídeo.